21, a partir do versículo 25, diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Agora o versículo 34. Cuidado para que os vossos corações não fiquem pesados pela devassidão, pela embriaguez, pelas preocupações da vida, e não se abata repentinamente sobre vós aquele dia, como um laço, pois ele sobrevirá a todos os habitantes da face de toda a terra. Ficai acordados, portanto, orando em todo momento, para terdes a força de escapar de tudo o que deve acontecer e de ficar de pé diante do Filho do Homem. Amém. As palavras que o Evangelho de Lucas nos traz são semelhantes àquelas que no domingo retrasado lemos no Evangelho de Marcos. Então, diante dessa semelhança, eu quero abordar nesse trecho não as questões da natureza, as questões relacionadas à vinda de Jesus no mundo, nas pessoas, como está escrito aqui. As nações temerão, os homens ficarão abalados, haverá sinais. Mas eu quero entender a nossa posição, a nossa postura. Porque o texto ele começa falando sobre os sinais da vinda de Jesus. Que os poderes dos céus serão abalados. E então se verá o Filho do Homem vindo sobre a nuvem. Mas diante desses sinais, dessas catástrofes, dessas potências dos céus que serão abaladas, o Senhor Jesus fala a nós. Qual é o conselho que Ele nos dá? Como devemos reagir diante dessa situação? Então eu convido os irmãos a olhar para esse lado do trecho, do texto, em que o Senhor Jesus fala para nós. Aí Ele diz: então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, erguei-vos e levantai a cabeça, pois está próxima a vossa libertação ou vossa redenção. Então, o que Jesus fala para nós diante desses acontecimentos da sua vida que precederão a sua vida? Ele diz que os habitantes da terra temerão, ficarão horrorizados e desmaiarão. Mas e nós? Como nós devemos ficar? O que ele disse? Ele diz: erguei as vossas cabeças, levantai, porque a vossa redenção está próxima. Então, uma coisa é como os habitantes da terra, na sua maldade, na sua injustiça, olharão esses eventos. Temerão, desmaiarão, ficarão escandalizados. Mas como nós olharemos? Ele disse: erguei a vossa cabeça. Então não é para baixar a cabeça e chorar, e ficar triste e desmaiar, mas é para erguer. Erguei as vossas cabeças, levantai,
E qual é a alegria que vai invadir o nosso coração? A vossa redenção está próxima. Então essa é a alegria que deverá estar no nosso coração, a nossa redenção. Enquanto para o mundo da sua injustiça, da sua malignidade, os homens maus olharão e temerão e verão nisso o seu juízo, o seu fim, para os discípulos de Jesus será a alegria da redenção. E a vinda do Senhor Jesus das nuvens nos remete que a nuvem fala da presença de Deus. Na história do Antigo Testamento, no caminhar do povo de Israel no deserto, o que era a nuvem, senão a presença de Deus no meio do seu povo? A nuvem os protegia do sol do dia. A nuvem clareava a noite e os aquecia. A nuvem descia sobre o tabernáculo montado e Deus estava no meio do seu povo. Então a nuvem fala sobre a presença de Deus. E o Senhor vem na nuvem. E quando nós olharmos para a nuvem, veremos o Senhor e lembraremos que a presença do Senhor está entre nós. Ainda nesse olhar, ainda atentando para esses conselhos de Jesus sobre a sua vinda a nós, os seus discípulos, ele continuará dizendo, depois da parábola da figueira, a partir do verso 34, ele fala para nós e diz: cuidado para que vossos corações não fiquem pesados pela devassidão, pela embriaguez. O que acontece quando as coisas ruins começam a acontecer? O que acontece com o ser humano quando ele não vê esperança, quando a desgraça acontece, quando as catástrofes acontecem, quando o mal vem sobre ele? A tendência é se entregar à devassidão. A tendência é se entregar à libertinagem e ao pecado, dizer: já que é o fim, eu vou fazer tudo o que eu quis fazer. E ele fala mais: cuidado para que os vossos corações não se entreguem à embriaguez. Quando que buscamos a embriaguez? Quando que o ser humano busca encher a sua boca de álcool e ficar bêbado ao ponto de adormecer? Pela angústia. Quantas pessoas se embriagam para esquecer dos seus problemas? Quantas pessoas se embriagam para fugir dos problemas? Quantas pessoas se embriagam quando não há mais saída, solução, quando não vê mais alegria na vida, e elas buscam então na bebida, na embriaguez, o último suspiro, o último momento. O Senhor Jesus fala a nós, os seus discípulos, que os seus corações não se entreguem à devassidão. Que os seus corações não se entreguem à embriaguez diante de todos esses sinais terríveis que acontecerão. Os homens maus olharão para esses sinais e verão o seu fim. Mas nós, os discípulos de Jesus, olharemos para esses sinais, olhamos para esses sinais e o que vemos? Que a nossa redenção está próxima. Observe, os sinais são os mesmos, os acontecimentos são os mesmos, mas como se olha? O que se vê? Como se reage diante deles? Como que o ímpio reage na sua injustiça? E como que o discípulo de Jesus reage? As palavras de Jesus nos lembram: alegrai-vos, erguei as vossas cabeças, não fiquem desanimados, levantai-vos, porque a vossa redenção está próxima. Às vezes vemos irmãos angustiados com os sinais que acontecem. Mas o que Jesus nos ensina? Olhai e vede que a vossa redenção está próxima. E há o perigo de nos entregarmos à devassidão, de nos entregarmos à embriaguez. As preocupações da vida podem se abater sobre nós. A
preocupação. Mas o que vai ser dos meus bens? O que vai ser do meu sustento? O que vai ser da minha vida? E aí, nos tornemos abatidos. Irmãos, como nós olhamos a vida do nosso Senhor? Com tristeza? Com angústia? Com desespero? Olhamos e dizemos: mas está muito ruim, é agora, por que agora? Mas que coisa ruim estamos vivendo, é assim que olhamos? Olhamos com esperança. Olhamos como recomeço. O fim é o recomeço. O fim de uma era, o fim de um sistema, o fim de uma forma que o mundo está, se torna um recomeço da vida com Deus, no governo de Deus. Nesse primeiro domingo de dezembro, primeiro domingo do mês do Natal, primeiro domingo do Advento, onde vamos comemorar o nascimento de Jesus. 4 domingos vão anteceder ao dia que comemoraremos o nascimento de Jesus. E nesse dia do Natal que se aproxima, o que é para nós o Natal? Senão o recomeço. O início de uma nova vida. O início da presença de Deus entre nós. O início da encarnação do Filho de Deus entre os homens. O início da vida com Jesus, que nasceu e recomeçou uma nova história. E nesse recomeço, quando olhamos para trás, Jesus nasceu e recomeçou a nossa história. Também olhamos para frente e vemos o fim dos homens ímpios, a volta do Senhor e o recomeço novamente. Obrigado. Esta é a palavra de Jesus para nós. Cuidado para que os vossos corações não fiquem pesados pela devassidão, pela embriaguez e pelas preocupações da vida. E não se abata repentinamente sobre vós aquele dia como um laço. Pois ele sobrevirá a todos os habitantes de toda a terra. Mas qual é a palavra de Jesus para nós? Ficai acordados, orando em todo o tempo, para teres a força de escapar de tudo que deve acontecer e ficar de pé na presença do Filho do Homem que virá. São palavras para nós, irmãos. Não são palavras para o mundo. Olha a preocupação de Jesus. O que Jesus está preocupado com os seus discípulos? Que eles desmaiem. Que eles fiquem preocupados com a vida, com as questões da vida, com os seus bens, com o seu sustento. Mas vai haver um desarrumar da sociedade. Vai haver um desarrumar do mundo. Todas as coisas serão bagunçadas. E como é que vai ficar o meu sustento? Como é que vai ficar o meu salário? Como é que vai ficar a minha casa? Como é que vai ficar os meus bens? Como é que vai ficar a minha vida tranquila? De todo mês eu tenho o meu salário certinho. Como é que vai ficar? E aí a gente entra em desespero. Mas a palavra do Senhor diz: nessa hora, orai em todo o tempo, para poderes ficar vigilantes e de pé na presença do Senhor que virá. Sabe o que foi uma amostra disso? Recentemente, a pandemia. Foi uma amostra. Como ficou os nossos corações? Como eles ficaram? Qual foi o medo que nos tomou? Ficamos tomados pelas preocupações da vida? Alguns se entregaram à embriaguez, alguns ficaram desesperados. É o fim, estamos perdidos e não olhamos. A nossa redenção está próxima. Orando em todo o tempo,
para estarmos firmes de pé na vinda do Senhor. Como é que foi a nossa experiência? Irmãos, Jesus nos alerta. Os males acontecerão. O mundo será abalado. Mas como nós vamos reagir? Jesus está preocupado com os seus discípulos. Jesus está preocupado com a sua igreja. Que ela desmaie. Que ela se entregue à devassidão. Que ela abandone o caminho. Que ela entre em desespero. Que ela se entregue à devassidão, ao pecado. Dizendo, por que guardar o caminho do Senhor? Que ela se entregue às preocupações da vida. Que ela se entregue e desmaie. Mas o que Jesus diz para nós? Orando em todo momento para termos força de escapar de tudo que há de acontecer. Aonde está a saída? A oração. E é esse, irmãos, o quadro que estamos vivendo nesses dias. Você tem desmaiado diante de tantas coisas difíceis que tem se visto. Guerras, fomes, pandemias, epidemias, doenças, malignidade, maldade, homens contra homens, pais contra filhos. Tem toda a história isso acontecendo. Mas como nós reagimos? Como nós olhamos essas coisas? O que Jesus nos ensina? Que o nosso olhar deve ser diferente. Que a nossa reação não pode ser de desmaio e desespero. Que a nossa reação é de exultação, é de levantar a cabeça. Não é de se abaixar, se erguer e desmaiar, mas de levantar a cabeça e olhar para a nuvem. O Senhor virá. E essa é a nossa esperança. Mas para vencermos esses momentos maus que antecederão a vinda do Senhor, Ele diz: orai em todo tempo. Orai em todo tempo para ficardes firmes, para estar de pé na vinda do Senhor, na presença do Senhor. Que esta palavra possa nos despertar para o recomeço que a vinda do Senhor trará, assim como foi o recomeço do seu nascimento. No nascimento de Jesus, recomeçamos uma nova história. E da sua vida, recomeçaremos uma nova história. Nesse primeiro domingo de dezembro, que a gente possa meditar sobre os recomeços. E que seja o recomeço da sua vida, que seja o recomeço da nossa vida, que nós possamos recomeçar, iniciar novamente e olhar que o fim é sinal de um começo, de um recomeço. Que os nossos corações não desmaiem, que não fiquemos desesperados, angustiados, mas que levantemos a cabeça. E como o apóstolo Paulo disse, alegrai-vos que a vossa redenção está próxima. Amém? Vamos celebrar o recomeço. Jesus nasceu, dando início a uma nova vida para nós. E o Senhor voltará, dando início a um novo mundo, a um novo céu e uma nova terra. E isso para nós é motivo de alegria. Por isso, celebramos que Jesus nasceu, que Ele se entregou pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou e que Ele voltará. E que possamos ouvir a sua voz quando Ele bater na porta, entrar
e cear conosco. É o que nós fazemos, irmãos, na ceia do Senhor. Anunciamos a sua morte e também anunciamos a sua vida. Porque nós aguardamos o dia em que Ele virá e comerá conosco a mesa do banquete desse ano. Amém. E esse dia é antecedido por esse momento que nós estamos na mesa do Senhor. Quando nós estamos aqui agora na mesa do Senhor, a gente prega, a gente fala, a gente anuncia que Jesus voltará. Até que Ele volte, não é apenas uma perseverança, mas também é um anúncio. Na mesa do Senhor, aguardamos o dia em que Ele, de forma plena, virá e comeremos com Ele à mesa do Senhor, de forma plena. Aguardamos o dia em que Ele vai bater na porta, que a sua igreja possa ouvir a sua voz, que a sua igreja possa abrir a porta e deixá-lo entrar, cear conosco e nós conosco. Amém? Que Apocalipse 3:20 se cumpra na nossa vida.